Oi, gente, tudo bem? Pessoal, fiz um videozinho rapidinho aqui no início desse vlog para mostrar para vocês como que foi a nossa feira do Dia das Mães, tá? Nossa feira nós expomos de manhã e também à noite, num tempo muito frio, por isso não teve muito movimento nem de manhã nem à noite, né? Mas eu tô mostrando para vocês aí um pouco dos meus materiais. Essa sacolinha, gente, já foi de um tapete que eu consegui vender. Foi a única venda que eu fiz esse dia, né? E foi bom. Na verdade, eu investi bastante em porta-papel higiênico e não vendeu nenhum. Mas foi bom também porque eu levei as minhas peças para expor, até as que já estavam vendidas. Também levei esses textos que eu fabrico junto com a minha filha para a gente vender. Eu incentivo muito ela, né? Ela já tem o dinheirinho dela, tem as pulseiras. Sempre quando tem alguma exposição eu levo. Às vezes ela vende, às vezes eu não vendo nada e ela consegue fazer um dinheirinho dela, né? E é bom a gente incentivar as crianças, né? Porque ela é um passatempo para ela e eu tô sempre incentivando. Aí, nesse momento, vocês já estão vendo aqui a feira à noite, né? De manhã nós expomos nas barracas, à noite nós expomos as nossas mesas, né? Essas mesas foram compradas, pessoal, com um dinheiro, né? Que a nossa associação foi contemplada, um valor de 10 mil da Lei Aldir Blanc, se não me engano. E nós corremos atrás, as meninas que estavam à frente da associação correu atrás e agora nós temos tenda, mesa, tampão, toalha, tudo com esse dinheiro, né? Cadeiras. Então foi um dinheiro que foi muito bem-vindo, né? Que coisa maravilhosa. Por isso que é bom a gente estar sempre dentro de uma organização. Oi, gente. No início desse vídeo vocês viram aí que eu fui para a feira de artesanato. Então, eu já tinha comentado, eu acho que eu já tinha comentado em algum vídeo, né? Que eu ia participar de uma feira de artesanato, que a associação da qual eu faço parte ia organizar uma feira, né, antes do Dia das Mães, no caso no sábado. E daí eu fui para aquela feira no sábado e gravei um pouquinho, né? Eu não tenho muita coisa, eu não tenho muita pronta entrega, então minha barraca fica assim quase vazia, então eu consigo abrir as peças para mostrar um pouco mais, né? Também fui à noite. E o que eu consegui de venda? A única coisa que eu consegui vender foi aquele tapete de coração com flor, né? Que tem lá no canal da Laura em Crochê, que eu já fiz até vlog dele, tá? Foi a única venda que eu consegui fazer. Vendi ele no valor de R$ 50, mas eu só fiquei até meio-dia. Tinha uma outra mulher interessada naquele tapete marrom, sabe? Aquele que tem o meio de peludinho. Ela ficou interessada, tirou foto, mandou pra amiga e ficou de voltar depois. E realmente, alguém depois foi me procurar, que uma das meninas falou, só que eu já tinha ido embora porque eu saí meio-dia da feira, né? Pensei que não ia vender mais nada, então acabou indo lá procurar o tapete. Eu acho que foi a mulher que queria o tapete, né? Foi me procurar e eu já não estava lá, então perdi essa venda. Mas não foi ruim, porque além de ter vendido R$ 50, né? Daquele tapete coração que eu falei pra vocês, eu também peguei uma encomenda. E é sobre essa encomenda que nós vamos falar agora. Gente, a minha cliente, que é uma cliente nova, é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, né? Mas conheço assim de vista, porque é vizinha de uma tia minha. Ela estava passando, ela viu minhas coisas, disse que gostou, achou bonito, pegou meu cartãozinho e falou que ela quer um jogo de banheiro para a filha dela, né? Que a filha dela tem uma menininha pequena e no quarto da menina tem um banheiro e o banheiro da menina não tem nenhum joguinho para colocar. Então ela queria assim uma corzinha, um rosa bebê, alguma coisa. E ela queria quadrado, só que ela queria com um tapete pequeno, porque os tapetes que eu levei são todos maiores de 70 centímetros, né? Os que eu tinha levado para a feira. E ela falou: Olha, agora eu quero um jogo que o tapete fica menor, porque o banheiro é bem pequenininho mesmo, para não ficar muito grande. Então eu fui dar uma pesquisada, né? Um modelo que fosse retangular ou quadrado, né? E que fosse bonitinho, né? Uma coisa que ela não queria com flor, uma coisa delicada para quarto de criança. E o que acontece, gente? Eu mandei para essa cliente ontem, né? Hoje são dia 12, né? Que eu tô começando a gravar esse jogo. Não sei que dia que eu vou terminar. Mas eu mandei para ela ontem, dia 11, fotos de um jogo de banheiro que eu achei, né? Que é o modelo Love da Jane Crochê. E na foto que eu mandei pra ela, ela é rosa, bebê e cinza. E ela amou. Amou o bico, amou a cor, amou o modelo. Eu falei pra ela, olha, eu gostei desse porque tem um coraçãozinho, é rosa e tal. E assim,
eu poderia diminuir, né? Porque como a base é retangular, na base do tapete eram 3 corações, mas aí eu poderia fazer com 2. Peguei, mandei pra ela, ela gostou, aprovou, pediu que eu fizesse igual. Mas acontece, gente, que eu não tô tendo barbante cinza. Também não tenho barbante rosa bebê, porque o que eu tenho ali de cinza e rosa bebê são sobras muito pequenas, bolinhas pequeniníssimas. Então não ia dar pra fazer o jogo. E eu também tô sem dinheiro, não posso comprar. E pra variar, eu acabei não falando com ela, né? Eu me esqueci de falar com ela que eu pegava um adiantamento para encomendas. Então o que aconteceu? Eu não tenho dinheiro para comprar, eu não pedi a entrada e não tenho material. Aí hoje de manhã, eu mandei uma mensagem para ela. Falei assim: "Bom dia, fulano, né, para minha cliente". E falei com ela que eu não estava tendo as cores, né, o rosa bebê e o cinza que ela queria. E que esse modelo eu poderia fazer em outras cores e dei para ela a opção de fazer a base rosa, mais o rosa médio, porque eu não tenho rosa bebê. Falei com ela, né? Falei com ela, se você puder esperar, só que vai demorar um pouco mais de sair o jogo de banheiro, eu posso no sábado ir na cidade comprar o rosa bebê e o cinza. Só que o que aconteceu? Eu ia fazer dívida, né? 1 quilo de barbante aqui é R$ 37, ou seja, eu ia gastar R$ 74 para fazer um jogo e ter muita sobra de material. E depois eu ia receber os 120, o que eu ia ter de dinheiro, fora o gasto do material, era muito pouco. E eu ia ter o quê? Mais sobras de barbante ali no baú, né? E não é isso que eu quero. Pelo contrário, eu tô querendo eliminar o máximo ali a quantidade de barbante que eu tenho, né? E aí eu falei com ela. Eu tenho essa opção para te oferecer. Eu tinha essa bolinha aqui, que tava pesando exatamente 417 gramas de rosa médio. E tava assim, Senhor, por favor, me ajuda, tomara que dê. E parece que vai dar. Aí eu tinha esse cru que eu tenho bastante. Tenho esse bege aqui que eu usei pra fazer um jogo recente. Tá vendo? Ele tem bastante ainda. Não deve ter gastado nem 200 gramas desse daqui. E aí eu falei pra ela, olha, a combinação fica legal. Ainda fui lá no Pinterest, procurei umas inspirações nessas cores, né? Jogo de banheiro em rosa, cru e bege. Achei uns tapetes muito bonitos, inclusive já deixei salvo pra eu fazer, pra eu copiar, né, a foto que eu vi pra fazer jogos de banheiro mais pra frente. E aí, mandei as fotos pra ela ver como que fica legal essa combinação de cores. Aí ela falou: "Pode fazer do jeito que você tá querendo fazer, você pode fazer". E eu falei com ela, eu acho que fica até mais bonito do que o rosa bebê com cinza, porque eu tenho aqui um tapete rosa bebê com cinza que eu fiz há muito tempo, e assim, são duas cores um pouco apagadinhas, né? São bonitos, enfim, quando são novos, mas conforme você vai lavando, ele vai apagando demais, né? E o bom de você colocar uma corzinha mais forte é que quando ele for desbotando, ele não fica tipo apagado demais, né? Porque são duas cores muito claras. Aqui não, aqui você tem uma cor mais forte, uma cor média, uma cor clara. E aqui vai ficar bem legal. Então ela me deu autorização para eu fazer com os materiais que eu tinha. Então hoje o que eu quero trazer para vocês? Uma dica. Gente, se vocês pegam uma encomenda de uma pessoa que não é tão exigente assim, que não é tão específica na cor, ela te pede uma cor que você não tem. Pergunta, não poderia fazer nessa cor aqui? Eu acho que você vai gostar, sabe? Fala pra ela como que vai ficar legal. É claro que você não vai pegar a cor que não tem nada a ver, né? Você vai fazer uma combinação, pega as cores que vai dar uma combinação legal e oferece. Porque aí já evita de você estar comprando material novo, né? Se você pede um adiantamento, você pode fazer a mesma coisa, nada te impede, porque esse adiantamento é uma segurança que você vai ter, né? Não significa que necessariamente você vai comprar o material só porque você pegou a metade do dinheiro, porque muitas vezes você tem material em casa. Talvez você tenha da mesma cor que a cliente quer, ou talvez você não tenha daquela cor, mas você pode pegar a entrada e oferecer outra cor para ela, se não for uma exigência dela, né? Se ela estiver aberta a escolher outras cores. E aí, graças a Deus, como ela achou legal essas cores, falou que ia gostar, que ia ficar lindo mesmo, e me deu a liberdade para eu trabalhar, então eu peguei a minha sobra de rosa médio e comecei a fazer. Como o tapete ela quer pequeno para o banheiro da menina, então eu fiz a base do tapete Love só com 2 corações. Fiz aqui o pezinho do encaixe do vaso e fiz aqui a tampa do vaso, tá? Esse jogo de banheiro é lá do canal da Jane Crochê. Só que eu acho que o canal dela foi hackeado, porque quando a gente clica no canal dela, tem aparecendo muitas outras coisas lá, tipo coisas de ferramenta, coisas de pedreiro, coisas assim que não tem nada a ver com crochê, né? E agora eu vou pesar as bases para vocês, porque eu quero estar deixando lá no final do vídeo aquela fotinha com a ficha técnica, lembra? Que eu perguntei até pra vocês num post aqui no YouTube, se vocês gostaram, e algumas pessoas curtiram, então eu entendi que gostam, então eu vou deixar a ficha técnica no final desse vídeo, quando eu tiver com o vídeo pronto, com o jogo pronto,
Ó, essa base aqui, que é a tampa do vaso, pesou 96 gramas. Bem econômicozinho, né? Esse aqui é a base do tapete. Lembrando que esse aqui vai ser um tapete pequeno, por pedido da cliente. 107 gramas. E, por último, encaixe do vaso. 80 gramas, né? Vamos arredondar aí, 79 e 80 gramas. Então, eu gastei aqui, ao todo, vamos ver? 282 gramas do barbante rosa médio. Eu ainda vou usar ele porque eu acho que tem uma carreira ou duas para passar no jogo com esse barbante. Eu vou fazer assim ao máximo para que esses 120 gramas eu consiga passar as carreiras que precisa nas 3 peças, né? Gente, quase um ano depois, né? Brincadeira à parte. Voltei aqui. Já passei o barbante bege. E essa daqui é a base do nosso pé do vaso. 98 gramas, né? Uma carreirinha de bege. Agora, se não me engano, eu vou entrar com o barbante cru. Mas eu vou pesar primeiro as outras 2 peças, né? Pra vocês. Olha só, desligou. Essa balança não tá muito boa. Vou tentar ligar ela de novo. Agora eu vou pesar as outras 2 peças para que vocês fiquem acompanhando comigo a evolução do peso, tá? Essa base é a base do tapete, né? Também com a carreirinha do bege. E a última base agora é a base da tampa do vaso. Olha, 120 gramas a base da tampa do vaso aí com uma carreirinha de bege. Vou fazer aqui a próxima carreira. Depois eu volto pesando com vocês, tá bom? Voltei, gente. Já passei aqui o barbante cru, que já é outro dia, né? Bom dia pra vocês. Então, já passei o barbante cru e quis colocar nessa toalha branca aqui, para que vocês pudessem ver como que tá ficando lindo, gente. Ó, o cru com o bege e o rosa. Tá ficando a coisa mais linda. Eu acredito que a próxima cor seja rosa. Não tenho certeza. Eu vou dar uma olhadinha no jogo. Inclusive, até para eu ver se eu não fiz errado, né? Na foto da inspiração. Eu tenho que ver a ordem das cores. Mas eu acho que é isso mesmo. Vou dar só uma conferida. Vou pesar aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem. A base do tapetinho, né, que é uma base de tapete pequeno, ela tá uma carreira maior do que a base da tampa do vaso, ó. Mas ela tá ficando larguinha. Tá linda, não tá? Deixa eu pesar aqui pra vocês. Esse daqui é o pé do vaso, 118 gramas. Tô de pijama, deu pra perceber aí, né? Ó, 190, 144 gramas a base da tampa do vaso. E aqui é a base do tapetinho, 157 gramas. Volto depois com a próxima carreira pesando para vocês, tá? Essa é a base da tampa do vaso, 166 gramas. Base do pé do vaso, 135 gramas. E a base do tapete, 180 gramas. Gente, eu passei ali as carreiras na cor bege. E agora eu vou pesar para vocês, tá? A tampa do vaso, eu já fiz até o bico, só que eu não vou abrir agora, que eu quero mostrar para vocês tudo junto, tá? A tampa do vaso já passei o bico, porque ela não tinha mais uma sequência de cores, né? No caso, a tampa do vaso era o bege, o cru, o rosa e o bico. Então, já fiz o bico. E as outras peças eu vou repetir, ó, bege, cru, rosa, bege, aí vou passar outra carreira cru, outra carreira rosa para depois vir o bico, tá? Então, como eu já passei, eu quero estar pesando para vocês aqui passo a passo, né? Então, eu vim trazer, mesmo eu já tendo feito o bico. Só que lembrando que a tampa do vaso ainda falta a redinha que eu deixei por último, tá? 157 gramas, essa é a base do pé do vaso, tá? Agora,
a base do tapete, 208 gramas, a tampa do vaso, né? Já, não é só a base agora, já tem bico. 291 gramas. Agora eu vou abrir para vocês aqui o tapete, que eu achei que ia ficar muito, muito, muito pequeno, mas percebi que não vai ficar tão pequeno assim. Ó. Não vai ficar tão pequeno assim, porque essa base é uma base larga. Agora eu vou passar aqui a próxima carreira, que é na cor crua, nessas outras duas peças, e depois eu venho mostrar para vocês as duas peças, né, mostrando o peso, e mais uma vez na cor rosa. E por último, eu venho só com a cor bege, ok? Que vai ser o bico. Passei o barbante cru aqui. Nossa, olha como tá ficando legal, gente. Lindo, né? Gente, a próxima carreira vai ser de rosa. E olha aquela bolinha. Olha só o que eu tenho. Então, agora eu vou passar minha carreirinha rosa, ó. E volto. Mas eu esqueci de pesar, né? Fiquei tão empolgada. 231 gramas, a base do tapete. E 173 gramas a base do pé do vaso. Daqui a pouquinho eu volto com a carreira rosa. Já passei a carreirinha rosa nas duas bases, tanto a base do pé do vaso quanto a base do tapete. E me sobrou, gente, isso aqui, ó, daquele rosa. Lembra? 417 gramas. Gastei 412 gramas, né? Me sobraram apenas 5 gramas. Com essas 5 gramas, eu posso fazer uma florzinha, né? Daquelas florzinha rasteira que a gente faz para colocar no meio do tapete. Mas eu vou guardar aqui, porque vai que eu preciso para outra coisa, né? Que vai lá para as minhas sobras. Agora, vou ligar aqui para que vocês possam ver aqui o peso, ó, da base aqui com a carreirinha rosa, tá? 261 gramas. Não tá ficando muito pequeno, tá, gente? E aqui a base do pé do vaso, 193 gramas. Agora eu vou fazer o bico, né? Não volto mais aqui pesando outra cor para vocês, porque agora é só fazer o bico mesmo, porque é o final, né? Depois dessa carreira aqui vem uma carreira fechada e depois o bico russo. E aí, como eu queria fazer no rosa e eu vi que não vai dar para fazer nesse rosa, então vou fazer a carreira da redinha da tampa do vaso no bege mesmo, né? Que é uma cor que eu tenho mais. Mas olha, gente, como que tá ficando lindo. Tá vendo? Não vai ficar muito pequeno, ele vai ficar mais largo, vai ficar perfeito pro banheiro da menina, eu tenho certeza. E choquem, gente, eu tô aqui feliz porque eu postei um stories, status no WhatsApp. Postei um vídeo, né, que eu acabei de fazer tem pouquinho tempo, mostrando como que tava ficando, e aí a minha cliente falou comigo, né, nossa, esse já é o meu, nossa, mas tá ligeira. Aí eu fiquei feliz, né? Perguntei, e aí, você tá gostando? Ela falou, tô, eu amei, 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 amei. E já vou pedir pro quarto dos meninos também. E depois ela já me perguntou o valor do jogo com flores, né? Que é um valor diferente. O jogo de banheiro sem flores, 3 peças, eu vendo no valor de 120 e com flores, 3 peças no valor de 130, né? Modelos mais comuns. Agora, modelo que gasta muito ou que é mais difícil, aí tem sempre um acréscimozinho, né? E aí eu expliquei para ela e ela falou: "Tá bom". Aí ela me pediu uns modelos. Eu mandei para ela meu catálogo, mandei o link do meu Instagram para ela ver o que eu tenho no meu Instagram, no meu catálogo, né? E falei com ela que ela pudesse ficar à vontade para ver na internet e mandar para mim a inspiração que ela mais gostar, né? Porque vai que é um modelo simples que eu não fiz ainda, que eu nem vi a combinação de cores, e aí ela vai lá e manda para mim, né? Então, eu acho que eu já estou conseguindo aí, graças a Deus, fidelizar essa minha cliente. Estou muito feliz, porque imagina se ela me pede um jogo de banheiro pro banheiro dos meninos dela e um jogo de banheiro para ela, e mais para frente um tapete de sala ou um tapete de quarto, né?
ou um jogo de cozinha. Então, vamos trabalhar, vou trabalhar direitinho para eu entregar o melhor para ela. Aliás, não só para ela, né? Para todas as clientes. Trabalhar, entregar o melhor que tiver ao meu alcance para fidelizar essa cliente, né? Agora eu vou aqui fazer o bico, né, para finalizar tudo e volto com vocês no final, tá bom? Beijinhos e me aguardem aí. Ah, outra coisa, tô fazendo uma tabela com a quantidade de material que eu gasto, sabe? Esses pesos que eu peso, mostro para vocês. Então, depois eu vou fazer o cálculo para saber quanto que eu gastei em cada carreirinha e vou deixar a tabela completinha lá, a ficha técnica completinha no final do vídeo também num post aqui no YouTube, tá? Eu vou postar no meu canal quanto que eu gastei para fazer esse jogo, quanto que eu gastei de cada cor, a quantidade de material que vai em cada carreira, porque assim, esse aqui não é o jogo original, porque o jogo original, o tapete dele tem 3 corações. Mas vai que a cliente também tem pouco material, né? Vai que a cliente também quer fazer para um banheiro menor, já vai ter ali, né? E depois eu venho e tiro todas as medidas para vocês, ok? Finalmente voltei aqui com todas as minhas peças prontas. Finalizei hoje bem cedinho, né? Já é outro dia. Eu queria ter terminado tudo ontem, mas não dei conta, né? Mas tá tudo bem. Aí, olha, pra vocês verem como ficou lindo esse xadrezinho, né? Nossa, isso aqui ficou lindo demais. Eu penso já em fazer um tapete com a base retangular e fazer essa mesma combinação e esse mesmo bico. Imagina, deve ficar a coisa mais linda. Mas vamos, chega de spoiler, né? Eu quero pesar pra vocês, né? Pra que vocês vejam quanto que ficou pesando cada peça e também quero deixar a medida pra vocês, ok? O tapete, ele ficou um tapete num tamanho reduzido, só que ele ficou muito largo. O que fez ele ficar com um tamanho grande, né? Mas eu vou falar com a minha cliente, né? Eu vou falar com ela, olha, infelizmente, eu diminuí no comprimento, mas a largura dele, pelo modelo, né? Por conta do modelo ser bem largo, ele ainda ficou grande, né? Eu acho que não vai ter nenhum problema. E vocês vão ver, eu vou passar para vocês a medida, só que eu achei que ficou a coisa assim mais linda do mundo, gente do céu. E realmente, se eu tivesse feito com 3 corações, o meu material rosa não ia dar. Tá aqui a minha sobra que não me deixa mentir. Gente, de 417 gramas, o que me sobrou foi isso aqui, ó. E pensa num aperto que tava me dando enquanto eu fazia a última peça. Eu falei, meu Deus, não vai dar pra eu passar a última carreira nesse jogo. E agora, o que é que eu vou fazer? Já tava imaginando, eu vou ter que procurar alguma coisa que eu tenha feito num tom mais parecido possível para eu completar. Mas graças a Deus deu. Sobrou esse pedacinho aqui. Tem 5 gramas, quer dizer que eu usei então 412 gramas para fazer esse jogo, tá? Então, eu vou pesar e já vou abrir para vocês, porque eu não gosto de fazer muito suspense. A primeira base que eu vou pesar é a base do pé do vaso. Ficou com 305 gramas. Agora a tampa do vaso, 314 gramas. E finalmente o nosso tapete, 405 gramas. É um jogo econômico? Não, não é um jogo econômico. Vamos ver o peso das 3 peças, ele completinho. 1,23 kg. Nossa, que coisa boa. Eu tirei 1 kg de barbante do meu baú. Menos 1 kg ali, né? Graças a Deus. Eu tenho as minhas sobras ainda dos materiais que eu usei, né? Ó, ainda tem bastante aqui do bege. E eu já tô com outro trabalhinho na agulha. Inclusive, terminando de fazer esse vídeo aqui, já começo a gravar o próximo. E agora eu já vou abrir pra vocês, tá bom? Deixa eu só desligar minha balancinha. Aí eu vou abrir pra mostrar pra vocês o resultado. Eu quero que vocês comentem pra mim o que vocês acharam, tá bom? E esse é o resultado do nosso tapete. Gente, vocês estão vendo que ele ficou tão grande, mas tão grande, que se eu tentar mostrar as 3 peças de vez, vocês não vão nem conseguir ver. Mas, gente, olha que riqueza. Olha que combinação perfeita. Vocês estão vendo aqui, ó, já coloquei a minha etiqueta, né? Deixa eu ver se dá pra ler, né? Jadiane Santos,
Agora deu, ó. Jadiane Santos. Essa etiqueta lá do Ateliê Zebra tem muito tempo que eu comprei. Olha que coisa mais linda, gente. Parece um desenho, né? Parece uma miragem, a gente olhando assim a qualidade dos fios. Eu achei muito lindo, gente. Essa combinação aqui, ó, é tanto que já teve algumas pessoas que falaram que vai querer dele também. Não agora, mais pra frente vão querer dele também. E aí eu vou deixar também, claro, né? A foto salva, vou fazer vídeo, vou postar. Porque quem não é visto não é lembrado, né? E vou colocar as fotos lá no meu catálogo. Porque chega gente nova, vai ver o meu catálogo, já vê essa peça linda lá, né? As peças. Olha, bem grandão, bem largão, vocês estão vendo aqui, né? Não consegui abrir as 3 peças, mas aqui eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a tampa do vaso. Gente, deixa eu só falar com vocês. Como eu fiz ele com 2 corações apenas, eu precisei dar uma adaptada. Eu adaptei desse lado e adaptei desse lado. Agora foi bem tranquila a adaptação, porque aqui eu fiz nessa parte aqui, ó. Eu precisei pular 3 lugares com 2 de espaçamento. Acho que foi isso. E do lado, a diferença era só de um ponto, então foi bem tranquilo adaptar, tá bom? E todas as peças, né? E o que eu fiz de diferente aqui nesse bico foi só que lá na aula, a Jane, ela usa 4 picôs e o central. E o central ela faz com 7. Eu fiz com 6 e não fiz com 4, eu fiz apenas com 3. Esse daqui, das 4 pontas, eu fiz com 4 picôs, tá bom? E os outros todos com 3. Porque esse daqui para dar um destaque, para deixar ele um pouco maior, tá bom? E também fiz uma correntinha antes e depois desse bico aqui, somente esses aqui dos cantos, tá bom? Isso nas 3 peças foi o que eu fiz. Aqui tá, deixa eu tirar o tapete que vocês já viram. Aqui tá a minha tampa do vaso, que ficou perfeita no vaso. O caimento, essa parte aqui, ó, não ficou tipo uma sobra muito grande. Nossa, ficou perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse jogo de banheiro é maravilhoso. Tá vendo que às vezes nem é o modelo, é a combinação de cor que você usa que dá um destaque, dá um charme, que chama atenção? Então, ó, a redinha, eu não segui a aula, eu já sei fazer a redinha colmeia, então eu fiz a mesma redinha que eu sempre faço nos meus trabalhos, eu fiz aqui. E aqui eu deixo 35, 37 correntinhas para poder finalizar, ok? Mas olha, ficou bem certinha também. Aqui tinha a quantidade de bicos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, e essa ponta aqui, ela não tem o bico, do outro lado ficou o bico, tá vendo? Centralizado. Desse lado ficou um para lá, outro para cá, então eu fui lá e peguei no terceiro para começar a redinha por aqui. E aí ficou bem certinha, tá vendo? Agora deixa eu mostrar para vocês a tampa do vaso. O caimento dele ficou muito bom. Gente, a qualidade dos barbantes Eco Brasil é uma coisa assim, fora do comum, né? Olha que eu nem sou patrocinada. Se eu fosse patrocinada, se o canal fosse grande, eles estavam ganhando muito dinheiro comigo, que eu só uso Eco Brasil. Só uso o outro quando acontece, assim, alguma ação extraordinária. Mas, geralmente, é Eco Brasil por conta da qualidade mesmo dos fios. Olha só, essa parte aqui ficou toda retinha. Essa parte também e essa. Aqui não ficou retinha, mas eu acho que foi culpa minha, porque na hora de puxar as correntinhas aqui para arrematar, eu puxei demais. E aí, cada vez que eu ia subindo, ela ficava um pouquinho a mais para cima, entendeu? Mas não ficou, não vou dizer para vocês que ficou com defeito a peça, ó. Porque na verdade, o que importa é isso aqui, ó, na frente, né? Só que eu gosto de fazer tudo retinho, dessa vez não foi possível. Mas quem sabe de uma próxima vez, né? Aqui ele parece que tá bem largo, bem largo, bem largo, bem largo, mas não. Ele fica perfeito ali na gargantinha do vaso, tá? Eu poderia ter adaptado, porque se tem uma coisa que me incomoda profundamente em algumas videoaulas, é essa parte aqui muito curta. Isso aqui me incomoda, gente. Vocês não têm noção de como que isso me incomoda. Só que eu não quis fazer nenhuma adaptação. E ainda bem, né? Porque também vocês viram a quantidade de rosa que me sobrou, não ia dar para adaptar.
Agora, olha só, gente, de longe. Fala a verdade, se isso não é uma obra de arte. Eu amei. Eu quero fazer um pra mim também. Não sei quando, né? Vocês já sabem. Casa de ferreiro, espeto, espeto é de pau, né? Vocês já sabem como que é. Mas, quem sabe uma hora, quem sabe um dia que eu fico super inspirada e eu tenho essas cores em casa, eu resolvo fazer uma pra mim, né? Vai que dá uma doida. E agora, gente, eu quero saber se vocês gostaram. Lembrando que eu fiz a ficha técnica, vou deixar no final do vídeo, vou deixar foto, vou deixar videozinho para vocês. Então, gente, eu vou me esforçar muito para poder entregar o melhor para vocês. A única coisa que eu peço para vocês, que não é uma obrigação de vocês, mas que eu conto com a boa vontade, é que vocês me ajudem aí, né, nesse vídeo. Comenta, curte, compartilha, manda essa ideia, tira print, salva, né? Comenta se vocês gostaram do vídeo, do modelo, se vocês têm alguma dúvida, algo que eu possa ajudar vocês, que para mim vai ser um prazer responder cada comentário, tá? Quem comenta os meus vídeos sabe que eu respondo tudo. Então, gente, um beijo para vocês, tá? Fiquem aí com as fotos, fiquem aí com os vídeos e fiquem aí também com a tabelinha, tá? Da ficha técnica que eu fiz, inclusive com as mesmas cores desse jogo, ok? Beijinhos, tchau!